depois dessa ação e visão do diretor, do gestor da escola, vamos dar uma passadinha pela área da saúde agora, Talarico? Não é? Doutor Uíbe poderia nos conduzir nesses momentos seguintes, falando de todo o contexto, o cenário, dos cuidados, enfim, com toda a sua experiência, seu know-how. Muito obrigado por sua presença aqui, doutor Uíbe. Está no mute, está no mute. Doutor Uíbe, o seu microfone está no mute. Acho que agora está bem. Eu quero agradecer o convite, quero cumprimentar e saudar todos os participantes e aqueles que estão nos ouvindo e assistindo. Dar inicialmente uma palavra de agradecimento e de esperança do secretário de Educação do Estado, professor Rosselli. Eu tive a oportunidade de comunicá-lo que eu faria parte desse painel. Ele me pediu para saudá-los, agradecê-los e transmitir essa palavra de esperança e otimismo, aquilo que nós estamos usando, tudo vai passar. Eu quero rapidamente dar indícios de como as coisas acontecem. Hoje nós temos uma pandemia mundial e no Brasil, um país heterogêneo, continental, ela se porta como nós esperávamos, de formas diferentes em vários estados. Primeiro afetou muito fortemente a região sudeste, depois a região norte e nordeste, agora a sul e centro-oeste. Então, é uma pandemia que ela afeta hoje a grande maioria dos municípios de todo o Brasil, os 5.570 municípios do Brasil. No estado de São Paulo, dos 645 municípios, só 5 não têm descritos casos de Covid. Esses 5 representam 18 mil pessoas. O estado de São Paulo hoje tem 45 milhões de pessoas. A área metropolitana, 22 milhões de pessoas. Outro dado que eu acho oportuno e interessante é que 80% dos municípios do Brasil, incluindo o estado de São Paulo, tem menos de 30 mil habitantes. Então é desafiador você criar uma política pública entendendo a logística de todo esse movimento populacional. A pergunta de 1 milhão, né? Quando e como as escolas voltarão? Eu tenho visto e acompanhado diversos protocolos de escolas privadas e também do Estado, e a imensa maioria tem feito isso com todo o zelo, com todo o cuidado, e aquilo que a professora falou, zelando pelas vidas. Mas eu quero trazer alguns dados que eu acho que são oportunos e atuais, em termos de referências científicas. Nós estamos caminhando, nós estamos aprendendo a lidar com esse vírus. É um vírus que é complicado, é um vírus que causa viremia, ele é multivisceral, ele é tromboembólico, ele é inflamatório e tem infecções oportunistas. 80% da população terá formas assintomáticas ou pouco sintomáticas. 20% formas clínicas que necessitarão do apoio de hospitais e 5% de unidades de terapia intensiva. Esse dado é fundamental para o entendimento da volta às aulas. A população jovem, eu me refiro primeiro de 1 a 5 anos e de 5 até talvez 12 anos, teoricamente, em cima dos trabalhos recentemente publicados, são crianças que têm formas, a maioria, oligossintomáticas, não sintomáticas e provavelmente são pouco transmissoras. Esse dado é fundamental, especialmente se os próximos trabalhos científicos comprovarem, porque daí nós teremos um cenário novo, conhecido de formas de contaminação. O que eu estou dizendo? Que quem mais sofre hoje, pelo que eu tenho visto, as escolas, essas escolas que atendem crianças de 1 a 5 anos, as creches, mas talvez ali residam justamente o público menos contagioso. Nós estamos caminhando para essas afirmativas, eu acho que são muito importantes. O outro dado, como é que o Estado vê isso? Quando fala em retorno às aulas, fala do retorno da população que está distanciada socialmente. E essa população representa 15 milhões de pessoas. Isso é 1/3 da população do Estado de São Paulo. Ao que eu me refiro? A todos os atores. Claro, os atores principais, o corpo educacional de uma escola,
os alunos, os seus funcionários, mas tem toda uma cadeia que antecede isso. O transporte público, o transporte privado e outros participantes do conjunto de realizações que são necessárias para a volta às aulas. Então, esses são conhecimentos que precisam ser bem entendidos. E a dificuldade do Estado em tomar decisões, porque ainda é uma epidemia incerta. Eu vejo três momentos que são absolutamente complicadores nos próximos tempos. O primeiro é a abertura. Tá? Essas 2 próximas semanas, seguramente, nos mostrarão, e eu me refiro ao Estado de São Paulo, como é que estarão os municípios e o Estado após essa abertura, que faz parte do bom plano do Estado de São Paulo. Então, nós vamos ter que ver como isso ocorre. Segundo desafio, e eu entendo que o maior, é a volta às aulas, que está previsto para setembro. E para que isso ocorra de uma forma mais segura possível, nós temos que ter estabilidade nas curvas. Como é que está o Estado de São Paulo hoje? Cidade de São Paulo e área metropolitana estabilizando e começando a cair. E a doença, como prevista, se interiorizou. Então, hoje, os municípios do Estado de São Paulo, grandes e pequenos, sofrem muito, ainda muito abalados com a força dessa epidemia. Então, nós temos uma situação de mais conforto na região metropolitana e um pouco pior no resto do Estado. Terceiro fato que eu acho relevante, e nós conseguimos influenciar na decisão, foi a transferência ou adiamento das eleições municipais, previstas inicialmente para setembro e agora para novembro, quando eu entendo que a epidemia vai influenciar menos qualquer decisão, que ela vai estar muito menos contundente. Então, para encerrar, esse é um panorama geral, mas eu entendo que a volta às aulas é absolutamente necessária. Aquilo que eu vi até agora, um sentimento de cumplicidade com a vida muito importante, salvar vidas, que é o momento, e uma palavra de otimismo. Nós vamos conseguir, nós vamos ultrapassar, e até para eu me sentir incluído, nesse momento eu sou reitor do Centro de Saúde da Universidade do ABC, do Centro Universitário do ABC. E eu passo por todas as agulhas que os senhores diretores, professores estão passando. Nós temos 10 cursos, inclusive de medicina, uma escola tradicional, e eu entendo as dificuldades e vivo as dificuldades do dia a dia de uma universidade. Muito obrigado e estou à disposição para perguntas. O senhor está no mute, professor Daniel. Voltou? Voltou. Eu acho que nós todos temos uma gratidão para com o professor Dr. Uribe, o Brasil todo, não é? Pelo relevante papel que ele desempenhou num momento crítico aqui no nosso estado, mas isso acabou se tornando referência para o Brasil inteiro. Eu sei que nesse momento nós estamos com uma audiência elevadíssima e tem professores, gestores e profissionais de diferentes áreas nos acompanhando pelo Brasil todo. E que gostoso, que importante, que prazer e que privilégio ao mesmo tempo ouvir aqui o Dr. Uribe dando-nos esse roteiro claro, né, de prudência, de sensatez, de equilíbrio e também de reconhecimento da importância de que as escolas precisam voltar. Muito obrigado, Dr. Uribe. Vamos ouvir agora um outro médico renomado, responsável por uma das, como eu já disse, uma das universidades ou um dos centros de formação de médicos mais importantes do Brasil, que é a Faculdade Israelita Alberto Einstein. Doutor Alexandre, que enfoque, como é que o senhor tem lidado, como é que tem visto essa questão da pandemia ligada também ao ensino? Como é que vocês têm vivenciado esse desafio aí na faculdade? Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade, na pessoa do Marcos Talarico, cumprimentar os participantes dessa mesa, que eu acho que é de suma importância que se discuta profundamente esse assunto, e também cumprimentar aqueles que nos veem ou nos escutam. Eu não tenho propriamente uma apresentação, é mais um roteiro para discussão. Vocês enxergam minha tela?
Então, eu acho aqui que o professor Uip, ele facilitou muito a minha tarefa aqui, estabelecendo o cenário que a gente se encontra e dentro desse cenário, coisas que devem ser consideradas para a volta. E acho que a pergunta central aqui, todo mundo já percebeu, ela envolve os riscos do retorno versus os custos da interrupção prolongada das aulas. E, obviamente, além do compromisso à formação dos alunos, nós temos outras consequências com essa manutenção de milhões e milhões de crianças em casa. E isso inclui saúde mental, isso inclui violência, isso inclui toda sorte de mudanças sociais que já foram bastante bem descritas, e elas afetam prioritariamente aqueles de mais baixa renda ou de condições socioeconômicas menos privilegiadas. Uma coisa que deve ser descrita, a gente tem visto uma discussão muito binária, né? Ou isso ou aquilo, mas o que a gente deve buscar é uma equação onde a gente consiga fazer com que essas crianças e adolescentes voltem à escola, minimizando ao máximo riscos. Nós teremos um longo tempo até a vacina, nós estamos há cerca de 4 meses com estas crianças em casa e obviamente, as estimativas, mesmo as mais otimistas, prevêem que nós não tenhamos uma vacinação completa até o final desse ano, começo do outro ano. Então, não é razoável imaginar que nós possamos manter as crianças afastadas da sala de aula por 8 meses, 10 meses, 12 meses. Como eu disse, os estudos mostram que mesmo interrupções menores, como férias mais prolongadas, de 2, 3 meses, promovem um atraso significativo na aprendizagem. Existem ainda as outras consequências, lembrando que elas não estão de férias agora, elas estão confinadas. Então, a gente precisa encontrar uma solução antes do aparecimento de uma segurança maior que vai se dar com a vacina. Já foi mostrado pelo professor Uip que as escolas fazem parte de um ecossistema. Então, nós não temos de nos preocupar essencialmente apenas com as crianças, com o corpo docente. Essas crianças voltam para casa num transporte e em casa elas encontram os seus familiares que saem para trabalhar, saem para o supermercado, para o posto de gasolina. Então, nós estamos inserindo uma variável bastante complexa num sistema que já é muito complexo. E uma boa parte da dificuldade da volta às aulas não é simplesmente estabelecer os protocolos sanitários para uma escola, mas sim um processo de envolvimento das famílias para que elas entendam que elas são parte importantíssima na mitigação dos riscos aos nossos alunos, aos nossos docentes e aos próprios familiares das crianças. Também não é razoável imaginar que a gente possa voltar à escola sem a existência de caso zero ou segurança absoluta não existe. Ela já não existe hoje. Mas a gente está acostumado a viver com isso. A gente vai para uma autoestrada e é óbvio que se eu for numa velocidade exagerada, sem cinto de segurança, beber antes de dirigir, eu me exponho a um risco muito maior do que dirigindo dentro da velocidade permitida, com a proteção do cinto de segurança. Mas isso não quer dizer que na estrada o meu risco é zero. E nós temos vários outros exemplos na vida que a gente aprende, de novo, a mitigar risco, sabendo que risco zero praticamente não existe em todas as condições de saúde. O ponto importante é que nós devemos estar prontos para a ocorrência desses casos. Sejam casos na escola ou sejam casos nas residências dessas crianças. Um outro ponto que já foi mostrado pelo professor Davi é que a doença tem um comportamento distinto conforme a faixa etária. Ela é uma doença bastante benigna para crianças de 0 a 10 anos, certamente, e mesmo na faixa de 10 a 19, ela ainda é uma doença bastante benigna. Mas um ponto que eu gostaria de trazer é que, assim como nós temos dados de pesquisas clínicas, pesquisas que estudam a doença em ambiente ambulatorial hospitalar, nós começamos a ver dados
que estão emergindo de sistemas educacionais daqueles países que já passaram pela primeira onda. E esses dados mostram na França, na Alemanha, em comparações entre Finlândia e Suécia. Esse é um caso interessante, porque Finlândia fechou as escolas e a Suécia manteve as escolas, as creches e o equivalente ao Fundamental 1 e 2 abertos. Eles mostram que, muito provavelmente, a abertura das escolas não representa um fator, um fenômeno que contribua de forma significativa para o surgimento de novas ondas ou para a manutenção da pandemia. Começam a surgir dados também que mostram que professores que ficaram em classe, como aqueles da Suécia, não têm uma taxa de contaminação diferente daqueles professores que foram isolados, como aconteceu na Finlândia. E talvez isso reflita, e de novo os dados ainda estão saindo, mas talvez isso reflita, primeiro, um ponto que o Dr. Wiebe mencionou, que as crianças são pobremente transmissoras, possivelmente, mas também que as pessoas pegam a doença na escola, mas pegam também na comunidade. Esse é o sentido da transmissão comunitária. Então, quando a gente fala de crianças de 0 a 19 anos, isso certamente deve ser levado em consideração. Outros dados que cada vez nos dão mais segurança é que as medidas de barreira, especialmente máscaras, as medidas de higiene, lavagem de mãos, álcool gel, etc., e as medidas de distanciamento, elas funcionam. Então, de novo, a gente não deve buscar um protocolo que seja binário, ou abre tudo para todo mundo, ou mantém todo mundo fechado em casa. A gente consegue imaginar protocolos que, levando em conta esses pontos já mencionados, nós tenhamos um ambiente mais seguro. Obviamente, a gente depende de regras e leis, e já foi mostrado aqui um conjunto de referências, tanto locais quanto internacionais, que servem de base. Os trabalhos científicos vêm saindo e eles servem de guia, mas se nós não tivermos um processo educacional do corpo docente, do corpo diretivo das escolas, e eu me incluo nisso, das famílias e da sociedade, e especialmente uma ação de convencimento daquilo que deve ser feito, daquilo que funciona ou deixa de funcionar, as regras e leis, elas são bastante frágeis. E nós temos visto isso em diferentes países, inclusive no nosso. O ensino online ele tem sido uma ferramenta muito boa para a gente, mas a gente sabe que ele não é universalizado. Então, hoje nós temos grosseiramente 3 grupos de crianças: aqueles que estão em um sistema online satisfatório, aqueles que estão em um sistema online intermediário e aqueles que não têm acesso à educação online. Quando ele é implementado adequadamente, ele é efetivo. Isso já tem sido demonstrado. Mas, mesmo assim, ele tem muitas limitações. Nós vimos agora a liberação para atividades práticas em certos cursos pelo governo do estado de São Paulo, uma medida muito bem-vinda, mas mesmo para crianças menores, ele tem muitas limitações. E ele depende também da interação com a família, e nem sempre isso é possível. A socialização não existe quando a gente fala de ensino online, então ele não pode ser visto como uma substituição à escola presencial, especialmente nessas faixas etárias que nós estamos mencionando. As escolas elas vão precisar de apoio técnico, apoio logístico e, possivelmente, no caso das escolas públicas, possivelmente não, certamente, apoio financeiro, para que elas possam implementar essas medidas, vigiar o que vem acontecendo, testagem de colaboradores ou de alunos sintomáticos. Então, a gente precisa ter um plano que seja inclusivo e que não deixe a escola tomar todas as decisões. Esta não é a função principal da escola, obviamente, decidir sobre medidas sanitárias. Então, é importante que a gente imagine que essas escolas precisarão de apoio técnico, logístico e financeiro. E, por fim, a saúde mental ela já é uma situação que é bastante estudada hoje na educação presencial, antes mesmo da pandemia. A pandemia trouxe uma carga muito maior sobre os pais, sobre as crianças, e a interação em casa se tornou mais complexa, mas também a volta pode representar uma carga sobre a saúde mental das pessoas, e nós devemos estar atentos a isso, inclusive para que as estratégias funcionem. Então, essas seriam as minhas considerações gerais que eu usaria para nortear a nossa discussão que virá a seguir. Obrigado.